Porque eu não consigo esquecer ela. Porque você fica idealizando o que ela não era, lembrando mais do que queria lembrar e ignorando o que realmente aconteceu. Porque seu cérebro associa as lembranças boas à dor, misturando saudade com sofrimento. Porque você morre de medo da solidão e confunde isso com amor, acha que ninguém mais vai aparecer. Porque você tenta viver no passado que parece seguro, enquanto o futuro é incerto e dá medo. Porque cada música, cada cheiro, cada lugar te lembra dela, e você alimenta essas lembranças sem perceber. Porque você ainda espera algo que não vai voltar, uma reconciliação que nunca existirá. Porque se apega às memórias como se fossem um cobertor, tentando se proteger da realidade. Porque o amor que você sente é real, mas está misturado com expectativa, dor e hábito. E é por isso que, mesmo querendo esquecer, você continua pensando nela o tempo todo. Por que ela não volta pra mim? Porque ela já decidiu sair da sua vida e você foi o último a perceber. Porque para ela, o desgaste pesou mais que a saudade. Porque ela não quer reviver a mesma novela de novo. Porque ela cansou de promessas que nunca viraram atitude. Porque ela encontrou paz longe do caos que vocês criaram juntos. Porque ela aprendeu a se amar sozinha. Porque o que te mantém preso é apego, não amor. Porque você está olhando para trás, enquanto ela já está vivendo outra história. Porque na cabeça dela, o fim foi libertação, não perda. Porque você ainda acha que insistir vai fazer ela mudar, mas ela já mudou. E você ficou onde estava. Porque ela já te deu todos os sinais e você transformou em esperança. Porque ela não quer voltar para alguém que só corre atrás depois que perde. Porque para ela, a relação acabou antes mesmo do último tchau. Porque ela não sente falta do que machucava. Porque ela não quer mais ser responsável pelo seu emocional. Porque ela sabe que voltar seria repetir tudo. E ela não quer repetir nada. Porque eu sempre escolho gente errada. Porque você confunde intensidade com amor. Porque você prefere emoção à estabilidade. Porque acha que precisa conquistar alguém para se sentir válido. Porque você ignora sinais óbvios para não ficar sozinho. Porque você escolhe gente que valida suas inseguranças, não seus valores. Porque você tenta salvar pessoas para não olhar para si mesmo. Porque acredita que amor tem que doer para ser real. Porque você repete padrões antigos achando que dessa vez vai ser diferente. Porque você se contenta com migalhas e chama de atenção. Porque tem medo de escolher alguém disponível. Porque aí você teria que se entregar também. Porque você se apaixona por expectativa, não por realidade. Porque confunde falta de limites com entrega. Porque aceita qualquer coisa para não encarar o vazio. Porque você romantiza a carência e chama de destino. Porque você investe em quem não te escolhe porque acha que precisa ser merecido. Porque você ainda não aprendeu a se escolher primeiro. Por que dói tanto ver ela com outra pessoa? Porque o seu ego está mais ferido do que seu coração. Porque você queria ser insubstituível. Porque você achava que ela voltaria quando percebesse sua falta. Porque ver ela seguindo em frente te mostra que você ficou parado. Porque você confundiu posse com amor. Porque você não aceita perder o papel que tinha na vida dela. Porque dói perceber que alguém que era seu mundo agora vive outra história. Porque você queria ser o final feliz que ela está buscando com outro. Porque o ciúme é sobre controle, não sobre sentimento. Porque você está preso numa versão idealizada dela que nem existe mais. Porque você perdeu a fantasia e está encarando a realidade. Porque você está sofrendo o fim agora, enquanto ela sofreu lá atrás. Porque dói perceber que ela não precisava de você. Porque você achava que ela era sua opção, quando na verdade você era o capítulo que ela já fechou. Porque eu sempre estrago tudo. Porque você reage antes de pensar. Porque você tem medo de ser rejeitado e sabota antes que aconteça. Porque você não sabe pedir o que precisa e prefere fazer cena. Porque você transforma insegurança em exigência. Porque você procura perfeição no outro para não admitir seus defeitos. Porque você cria expectativas impossíveis. Porque você guarda tudo até explodir. Porque confunde ciúme com cuidado. Porque tenta controlar o que não domina. Porque repete padrões que jurou abandonar.
Porque quando recebe afeto, acha que é bom demais para ser verdade. Porque não acredita que merece algo saudável. Porque foge quando alguém tenta se aproximar de verdade. Porque você ainda não se perdoou e desconta no outro. Porque você não sabe amar com calma, só com intensidade. Porque sempre acha que vai perder e acaba perdendo, tentando segurar demais. Porque ela só fala comigo quando quer. Porque você aceitou ser segunda opção. Porque você responde sempre, rápido e sem pensar. Porque ela sabe que você está disponível, mesmo quando não deveria. Porque ela não tem medo de te perder. Porque você entregou tudo sem exigir nada. Porque você confunde migalha com conexão. Porque você prefere alguém ausente do que ninguém. Porque você tem medo de colocar limite e ela ir embora. Porque você deixou claro que qualquer atenção dela já te compra. Porque você acha que insistir é demonstração de amor. Porque você se contenta com pouco, achando que é o que merece. Porque você chama descaso de ela é assim mesmo. Porque você não percebe que ela só te procura quando precisa de ego, não de você. Porque você não entendeu que quem quer fica sem precisar ser lembrado. Por que eu me apego tão rápido? Porque você está tentando preencher um vazio antigo. Porque você se agarra à primeira gota de atenção. Porque você cria histórias na cabeça antes de conhecer a pessoa de verdade. Porque você tem pressa de ser amado. Porque você confunde conexão momentânea com compatibilidade. Porque você tem medo de ficar sozinho com seus pensamentos. Porque você quer fugir da própria carência. Porque você se entrega inteiro para quem só te conhece pela metade. Porque você romantiza qualquer atitude. Porque você quer ser escolhido tão desesperadamente que ignora a realidade. Porque você transforma possibilidades em promessas. Porque você busca cura em peito alheio. Porque você procura alguém que faça o que você mesmo não faz. Cuidar de você. Porque parece que nunca dá certo pra mim. Porque você repete as mesmas escolhas. Porque você tenta mudar as pessoas ao invés de mudar seu padrão. Porque você ignora seus traumas. Porque você quer resultados sem trabalhar a base. Porque escolhe intensidade ao invés de estabilidade. Porque você não dá tempo para conhecer ninguém. Porque você força conexões que não existem. Porque você entra nas relações querendo ser salvo. Porque você atrai o que tolera. Porque você idealiza rápido demais. Porque você não lida com o fim, só pula para o próximo começo. Porque você tenta encaixar qualquer pessoa no seu vazio. Porque você busca amor em lugares quebrados. Porque você ainda não entendeu que relacionamento não cura ferida interna.